Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Plano A Concursos. O assunto de hoje, pessoal, é sobre a matriz SWOT, a ferramenta de análise SWOT, também conhecida como FOFA, vou logo falar pra você. Mnemônico é a sigla de FOFA. Isso aí todo concurseiro tem que estar na ponta da língua. FOFA, pessoal, vai significar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Porque a análise SWOT, ela é isso. Ela vai fazer uma análise tanto interna quanto externa da organização, da empresa ou até de uma pessoa. Você pode usar isso na sua vida aí para ver quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as possíveis oportunidades e quais são as possíveis ameaças. E a análise SWOT na administração pública, ela vai servir para fazer essa análise e juntar com planejamento estratégico. Ou seja, antes de planejarmos, antes de montarmos a estratégia, a gente vai fazer análise interna e externa. Isso é muito importante, porque em algumas questões acaba te confundindo aí, perguntando se a análise SWOT é interna, se ela é externa, só que ela faz análise dos dois. Então é basicamente isso. Quando você vê matriz SWOT, análise SWOT, você vai lembrar de FOFA, que significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E aí eu trouxe uma tabela aqui muito interessante que a gente precisa estar ligada nela, porque questões trazem, principalmente a banca Sebrasp. Eu tava vendo hoje muitas questões da Sebrasp, agora de 2025, em concurso, por exemplo, da ANM, que trouxe bastante análise SWOT. Então, para você ver a importância e dessa maneira que é cobrada, é muito importante utilizar a tabela. A tabela, ela vai basicamente, pessoal, falar assim: se você tem força e está num ambiente de oportunidade, então você está propenso à alavancagem, ou seja, a crescimento. Se você tem força e está num ambiente de ameaças, então você vai entrar em manutenção. Se você é fraco e está no ambiente de ameaças, se você tem pontos fracos e está no ambiente de ameaças, então você vai sobrevivência. É só o modo sobrevivência. E se você é fraco e está no ambiente de oportunidades, então é o crescimento. A gente vai entender aqui melhor na tabela, né? Olha aqui, pessoal. A tabela, ela fala assim, vou só dar uma lida basicamente desse resumo aqui, que fala assim: ferramenta de planejamento estratégico. Quando a gente fala de análise SWOT, a matriz SWOT é uma ferramenta de gestão que analisa os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de uma empresa, pessoa, produto ou serviço. Pensar em análise SWOT, você vai pensar em quê? FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Você vai pensar em ambiente interno e ambiente externo. É isso. Vai ajudar no planejamento estratégico, porque eu vou fazer análise tanto dos pontos fracos, dos pontos fortes, das oportunidades e as ameaças. Oportunidades e ameaças são coisas externas. Fraquezas e forças são coisas internas. Vamos dar um exemplo de pessoa, né? Você sabe que você tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Isso aí é interno. Se você está num ambiente de oportunidades que te possibilita evoluir, ou em ambientes ruins, que são ameaças para você, isso é externo, né? E o externo, ele influencia muito o interno. E é isso basicamente na matriz SWOT. Aqui na tabela, por exemplo, ela fala assim: pontos fracos com ameaças é sobrevivência. Trazendo um exemplo para a vida real, vamos supor, a gente tem aqui também pontos fortes e ameaças, manutenção, pontos fracos e oportunidade, desenvolvimento, pontos fortes e oportunidades, crescimento. Queria ressaltar também que na banca Sebrasp, crescimento geralmente ele vem como alavancagem. A banca Sebrasp chama de estratégia de alavancagem, não de crescimento, mas é a mesma coisa: alavancar, voar, crescimento, crescer, evoluir. Só que não vai voar, tá? Vai vir alavancagem. O que é importante aqui? Eu vou dar um exemplo aqui para tentar trazer para a realidade, para você pensar melhor, porque se você ficar só nesse decoreba de tabela, não vai dar certo. Eu já tentei, quando eu comecei a estudar, pensar na matriz SWOT, ponto forte, ponto fraco, ameaça, oportunidade, quando chegava eu não sabia fazer nada. Então vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu. Eu, Catarina, sou uma pessoa que eu gosto muito de escutar. Se você quiser ficar 3 horas contando a história da sua vida, eu vou escutar.
Então isso para mim é um ponto forte. Ponto forte, escutar as pessoas. Ponto fraco, falar. Eu não gosto muito de falar. Eu não gosto muito de ficar horas falando sobre mim, sobre a minha vida. Não gosto. Então, por exemplo, né? Nossa, eu tenho uma pessoa, cara, que ninguém consegue escutar as histórias dela. Ninguém tem paciência pra essa pessoa. E parece que quem conseguir escutar ela, no final ganha 100 mil reais. Manda quem, ó? Manda a Catarina. Isso pra mim vai ser o quê? Vai ser uma ameaça ou uma oportunidade? Estar com uma pessoa que fala muito e eu ter que escutar ela por longas 3 horas. Pra mim vai ser uma baita de uma oportunidade. Eu vou escutar ela. Então o que vai acontecer? Vai juntar um ponto forte meu, que é escutar, com uma oportunidade de escutar alguém, de estar em um ambiente de pessoas que só gostam de falar e gostam de ter outras pessoas para escutá-las. Então, quando eu estiver nesse ambiente, vai ter oportunidade. O que vai acontecer? Crescimento. Eu só tenho a crescer. Eu escuto muito, vou estar com pessoas que gostam de falar. Para mim, isso vai alavancar. Então, a estratégia que eu vou usar quando eu estiver usando esse meu ponto forte nesse ambiente de oportunidades é alavancagem ou estratégia de crescimento. Aí também tem a questão de ponto fraco. Não gostar de falar. Agora supomos que é o contrário. Eu fui convidada para uma palestra, eu tenho que ficar 4 horas falando com cada pessoa. Cara, pra mim isso aí é uma ameaça. Isso não é legal pra mim, porque eu não gosto de falar. Então se eu tiver que falar 4 horas com cada pessoa de um evento, isso aí pra mim vai ser ruim demais. Então o que vai acontecer? Eu tenho um ponto forte, que é escutar pessoas, só que eu tenho o meu ponto fraco, que é não gostar de falar. E o que acontece? Se eu estiver num ambiente que tem muitas pessoas e eu vou ter que falar, somente falar, esse ambiente por mim é uma ameaça. E nesse caso, por exemplo, se eu estiver com o meu ponto fraco, que é não gostar de falar, eu vou ter que sobreviver. A sobrevivência vai acontecer quando eu tenho um ponto fraco no ambiente de ameaças. E se fosse ao contrário, se eu tô com o meu ponto fraco, mas estou num ambiente de oportunidades, ou seja, eu não gosto de falar, ponto fraco, mas eu tô num ambiente que tem pessoas que gostam que eu fale, ou seja, gostam de escutar. É um ambiente de ameaça, porque eu gosto de escutar, não de falar. Então, o que acontece aqui? Ponto fraco, ponto forte, perdão, ambiente de ameaça, manutenção. Ou seja, a estratégia que vai ser usada quando estiver um ponto forte, ambiente de ameaça, é manutenção. Aí lembre-se, ponto fraco, ambiente de oportunidades, desenvolvimento. Vamos supor, para entender esse de pontos fracos e oportunidades, sei lá, outro exemplo meu. Tô triste de se assumir, mas eu tenho que assumir, né, gente? Pode ficar fingindo. Eu não gosto de praticar atividades físicas. Sou uma pessoa extremamente sedentária. Falar isso nos dias de hoje é algo, né? Você tinha que estar cuidando dessa saúde, eu sei. Mas eu não gosto. De vez em quando meu irmão acorda cedo pra pedalar no bairro, andar de bicicleta. E de vez em quando eu vou, mas é raramente. Então vamos supor que esse é meu ponto fraco. Nessa ocasião que eu vou dar o exemplo. Eu não gosto de praticar atividades físicas. Daí eu vou para um ambiente que tem pessoas que amam atividades físicas e elas praticam todos os dias, são corredores. Atletas que correm aí 5, 10 quilômetros, pessoal da pesada mesmo. E aí eu chego nesse ambiente. O que acontece? Eu com esse meu ponto fraco, em um ambiente com pessoas que praticam atividade física, o que eu posso fazer? Eu posso tentar aprender com elas, eu posso tentar desenvolver. Então o que vai acontecer? Quando tiver um ponto fraco num ambiente que possa ser oportuno, ou seja, de oportunidades, eu vou tentar desenvolver. Então você vai lembrar dessas estratégias de desenvolvimento, porque essa tabela aqui, ela despenca em questão. Então, ponto forte, oportunidade é crescimento, alavancagem. Ponto forte e ameaças, eu tenho que tentar entrar em manutenção. Ponto fraco e oportunidade, vou tentar desenvolver. Ponto fraco e ameaça, aí, amigo, é só tentar sobreviver, porque não tem nada que se possa fazer. Então é basicamente isso. A análise SWOT, ela vai analisar as forças, as oportunidades, as fraquezas e ameaças do ambiente interno
Quando eu falar interno, os pontos fortes, pontos fracos, e do ambiente externo, ou seja, oportunidades e ameaças de uma organização. É isso. Interno, fracos, pontos fortes, externos, ameaças e oportunidades. Agora a gente vai ver como cai em questão, porque eu trouxe questões de 2025, que elas são muito boas, principalmente para revisar. Olha aqui, ó. 2025, Banca Sebrasp, ela fala o seguinte: a aplicação da análise SWOT em uma organização visa a identificação das forças e fraquezas que são internas às organizações e das oportunidades e ameaças que estão externas a ela. Exatamente isso. Tudo que a gente viu, a questão tá certa. A próxima questão, pessoal, da Banca Inovate, ela fala assim, ó: matriz SWOT, método desenvolvido há mais ou menos 40 anos na Universidade de Harvard, é ainda muito utilizado nos dias atuais por organizações e instituições para elaborar planejamento de ações estratégicas. Tá bom. A denominação SWOT significa, o que é, pessoal? Lembra da fofa? Fraquezas, oportunidades, forças e ameaças. Letra A, poupança, trabalho, nada a ver. B, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, letra B. Mas só para ver as outras questões. Poupança, trabalho, organização e troca. Imagina, se você nunca viu esse assunto e senta para fazer um concurso, aí ferrou, né? Mas você vem daqui a aula do plano A, você já sabe que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Anota aí no seu caderno, fofa, porque daí tu vai lembrar. Então aqui é a resposta, letra B. A próxima questão. Um dos preceitos do ciclo do planejamento conforme a matriz SWOT é o diagnóstico estratégico, em que se avaliam apenas os aspectos negativos do ambiente externo. Errado. Errado por quê? Porque eu não avalio somente os pontos negativos do ambiente externo. Eu avalio tanto os pontos negativos e positivos do ambiente interno, que são as forças e fraquezas, quanto os aspectos negativos e positivos do ambiente externo, que são as oportunidades, né, pessoal? A Sebrasp cobrando com força. Considerar os resultados da análise SWOT em um cenário em que as forças organizacionais e as ameaças mercadológicas são predominantes, é adequado a adoção de uma estratégia de sobrevivência. Aqui é o ponto da tabela. Aqui é a hora que a tabela entra. Ó, o que a questão está dizendo? Em um cenário que eu tenho forças e eu tenho ameaças. Ou seja, eu sou forte, mas estou num ambiente que tem ameaças ao invés de oportunidades. O que acontece? Eu vou entrar em manutenção. Aqui a questão ela fala sobrevivência. Sobrevivência é quando eu tô fraco e tô em um ambiente de ameaça. Aí eu só vou tentar sobreviver, não tenho o que fazer. Então aqui a questão tá errada. Foi isso, pessoal. Eu espero ter ajudado. Muito obrigada. Fica com Deus e até o próximo vídeo.